Ao longo da minha vida, especialmente na minha formação e na minha comunicação profissional, eu sempre tentei ser um ponto de luz. Busquei ser a mão que afaga o amigo fiel, a pessoa que mergulha de cabeça nas causas em que acredita e que compra brigas de forma incondicional quando entende que alguém precisa de apoio ou que algo de fato fizesse sentido para mim. Talvez a frase que mais tenha guiado a minha caminhada seja aquela muito conhecida: quem estará com você nas trincheiras? Isso importa mais do que a própria guerra. Ou seja, encontrar alguém nas trincheiras que se importe mais com você do que com a própria guerra é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer. E durante muito tempo eu acreditei que as pessoas possuíam o mesmo nível de entrega, de expectativa e de comprometimento que eu. E foi justamente aí que eu encontrei algumas das maiores lições da minha vida. A primeira delas é que, por mais paradoxal que possa parecer, a gente só consegue ajudar verdadeiramente as pessoas, e eu sei que isso pode parecer papo de coach, mas a gente só consegue ajudar as pessoas de fato quando nós pensamos em como permanecer vivos ao longo do caminho. E isso não tem só relação com o egoísmo, pelo contrário. A gente só consegue estar presente de fato, de cabeça, de mente, de alma, quando nós estamos inteiros. É a ideia de completude, de plenitude mesmo aqui, sabe? Sustentar uma vida saudável, coerente, exige um esforço muito, muito grande. Parar de desenhar cenários, parar de tentar arquitetar o futuro, de tentar controlar tudo, simplesmente começar a fazer. Sem medo excessivo, sem embaraço, sem necessidade constante de aprovação, sem esperar que aquela pessoa decida caminhar junto com você ou que as pessoas acreditem de fato na sua ideia. Uma pessoa exposta continuamente à ignorância pode acabar reproduzindo comportamentos ignorantes. E aqui não tem a ver com a incompetência, é a ignorância de não saber. Mas a maturidade, ela não está em absorver tudo que vem de fora, não é em ser esponja, mas você aprender da sua própria maneira a manejar a sua própria energia. Eu sempre fui uma pessoa que oscilou entre o entusiasmo excessivo e o distanciamento excessivo. É fogo ou gelo. E talvez desenvolver uma dosimetria de expectativa tenha sido uma das mais doloridas e mais importantes habilidades que eu descobri e desenvolvi nessa vida. A forma que a gente dosa as nossas expectativas vai determinar em grande parte a nossa capacidade de ser percebido como pessoa de valor. Porque a verdade é que você não consegue obrigar ninguém a enxergar o seu valor. Não no grito, não pela insistência, não pelo sacrifício contínuo. Isso até afasta as pessoas. E talvez algumas pessoas nem enxerguem de fato o seu valor e nunca enxerguem. Mas nesse caso, o problema deixa de ser você. E também não é a pessoa. O problema aqui é você manejar a sua capacidade de direcionar a sua energia para os lugares certos, de uma forma que a sua entrega ela não gere apenas desgaste, retaliações, cobranças ou repercussões negativas. Existe uma diferença profunda entre ser generoso e ser disponível sem limites. Para você ser percebido como uma pessoa de valor, não tem muito a ver com estar disponível o tempo todo. Porque durante muito tempo eu quis acreditar que retribuir na mesma moeda era uma forma de justiça. Se eu não fui valorizado, eu agora vou dar o troco. Mas hoje eu entendo de verdade que é nesse ponto que o pensamento aparentemente egoísta faz toda a diferença. Ninguém me deve nada e eu não devo nada a ninguém. No fim das contas, a única coisa sobre a qual a gente tem verdadeiro controle é o livre-arbítrio da gente. É a gente que decide, né? Somos nós que decidimos o quanto nós nutrimos ou cortamos uma convivência. É a gente que avalia se determinada relação continua produzindo crescimento ou apenas estamos insistindo mais no futuro que gostaríamos de ter do que no presente que nós de fato temos. É a gente que escolhe permanecer, recuar ou definir limites quando você não consegue cortar totalmente uma relação. As pessoas reagem de maneiras muito diferentes aos mesmos estímulos. E a gente
na maioria das vezes, elas reagem de forma desproporcional aos seus estímulos. Você pode passar anos fazendo bem e ainda assim, o único erro é receber mais atenção que todas as virtudes reunidas. Essa é uma realidade desconfortável, mas libertadora. Porque quando você compreende isso, a gente deixa de viver em função da validação externa e a gente passa a buscar uma coisa mais valiosa, o equilíbrio. Porque o tempo passa e depois de uma certa idade você percebe que não dá mais para ficar nutrindo inimigos como se você fosse um super-herói de gibi. Quanto mais próximo a gente tiver de um equilíbrio saudável entre entrega e preservação, mais a gente se preserva das asperezas da vida. Mas a gente consegue continuar sendo luz sem nos consumirmos completamente. Mais a gente consegue oferecer afeto sem nos abandonarmos. E mais nós conseguimos ajudar sem nos perder. Talvez o desafio verdadeiro aqui, especialmente para pessoas que muitas vezes vivenciam as relações com muita intensidade, profundidade e lealdade acima da média, não seja aprender a amar mais. Mas o desafio mesmo aqui é aprender a permanecer se preservando mais. Permanecer inteiro, sabe? E sem sofrer também. E para isso é preciso que você permaneça lúcido, que você permaneça vivo, porque eu falei muito sobre ser luz, mas a luz ela ilumina todo mundo. E a luz que ilumina os outros também precisa continuar acesa dentro de nós, porque senão a gente começa a brilhar numa frequência ruim, numa frequência que arde, até que a gente se queime. Em todos os sentidos que possam ser interpretados. Então, a lição que fica não é 880, não é dar tudo de si, ou então se vingar, sentir ódio e cortar totalmente as relações. É saber dosar o nível de expectativa, energia e dedicação que cada pessoa e que cada momento exige. É você deixar um pouco de ser luz e ser quase um globo de espelho, mas não um espelho 100% fiel. Um espelho um pouco opaco, em que você consiga de fato refletir o que está recebendo, mas sempre de uma maneira a preservar a sua integridade, porque não existe maneira boa de dizer coisas ruins ou coisas que vão desagradar. Então, de todos os amores, que a gente lembre que o único que vai te acompanhar até o fim é o amor próprio. Muito obrigado.